Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O Espírito, lição número 6. Pensamento. Na lição anterior, refletimos sobre como atua o nosso espírito no mundo material em que se encontra. Nos ensinou o benfeitor que o nosso pensamento tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Somos convidados agora a adentrar em um campo de grande importância. Eis que trata-se de matéria, não obstante ser sutil, invisível aos olhos humanos, mas ainda assim matéria. Adentraremos assim nesta busca de aprofundar nossos conhecimentos sobre o tema da lição, sem nos esquecermos que é o pensamento que age diretamente no perispírito. Vejamos como Emmanuel começa a lição. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão, ou a folhagem, arrastando-se pesadamente. O inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Crisálida. Novamente a metáfora da crisálida, a nos lembrar que estar encarnado é um momento de grande limitação para o espírito e que nossos sentidos estão limitados à nossa condição atual, inclusive do nível vibratório do nosso planeta, que é um lugar de provas e expiações. Alcione, livro Renúncia. Para compreendermos isso com maior clareza, socorremos-nos de um diálogo do livro Renúncia entre Antênio e Alcione, que apresentava requerimento para reencarnar na Terra e era advertida do grande risco que isto representava. Já ponderaste nos obstáculos imensos. Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e, embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar a própria carne. Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função da coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Não o digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo no seu posto incólume e sobranceiro a solidão de si mesmo? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos, em obediência aos seus princípios naturais. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo, os que te foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos os teus amigos
está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Sente-se bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Trecho do livro Renúncia, de Emmanuel. Asas para voar. Alcione já era uma borboleta e, por amor, rogava retornar à condição de lagarta, restringindo sua condição espiritual com grande risco para si mesma. E nós, que ainda transitamos ao lado dos que rastejam o lodo de suas e nossas imperfeições, precisamos compreender estes ensinamentos não apenas para conhecer outras realidades, mas para almejá-las. Mas poderá a alma esquecer de si mesma? Será que dormitava em Alcione a sua condição espiritual, não obstante estar encarnada em um planeta que já não lhe pertencia? Prosseguindo com a lição, entenderemos isso. Vejamos mais um trecho. O perispírito é, ainda, corpo, organização, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a séria estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Perispírito. Formado por algo que ainda desconhecemos, este corpo do espírito mantém o padrão vibratório do campo interno. Assim, quanto mais elevado o espírito, quanto mais harmônico o seu espírito com as leis divinas, mais isto irá refletir em seu perispírito e em seu corpo quando encarnar. Kardec nos auxilia a compreender. Perispírito, de peri, em redor, e espíritus, espírito, envoltório semimaterial do espírito depois de sua separação do corpo. O espírito adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar a um outro mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas, à vontade do espírito. De ordinário afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea. Posto que de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível aos nossos olhos. É o que se dá nas aparições. Pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer ao tato a resistência de um corpo sólido, como se tem visto nas aparições estereotipas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito é ainda desconhecida. Poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil, etérea, que somente a primeira sofra a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persista e acompanhe o espírito. Assim, o espírito teria um duplo envoltório. A morte apenas o despojaria do mais grosseiro. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, do qual é uma espécie de sombra. Mas sua natureza essencialmente vaporosa permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade e a tornasse visível ou invisível, palpável ou impalpável. O perispírito é para o espírito aquilo que o perisperma é para o germe do fruto. Despojado de seu invólucro lenhoso, a amêndoa encerra o germe do envoltório delicado do perisperma. Livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita. Allan Kardec. Sigamos com o livro roteiro. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação,
que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Quão importante é o pensamento? Oculto de todos? Não. Não de si mesmo, nem de Deus, nem dos que já conseguem olhar além do que a matéria produz. Reuniões espíritas já receberam espíritos apresentando-se em seu corpo espiritual, aliando-se aos fluidos dos encarnados, tornando-se visível e muitas vezes até sensível ao toque. Diante destes conceitos e revelações, pergunta-se em reflexão: o que pensamos? Agora, há uma hora atrás, no dia anterior, para onde nosso pensamento nos conduziu? O que ele criou, destruiu, refez? Entendemos a relevância disto em nossa vida cotidiana e compreendemos que estamos hoje preparando a nossa próxima vida? Recordemos o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sigamos com a lição. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Em lição anterior, Emmanuel pergunta quanto tempo despenderá a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma. Certamente não temos a resposta, mas podemos entender o processo para auxiliarmos, ou ao menos não atrapalharmos esta estruturação do organismo da alma. Assim, vemos que nossas encarnações, nossos estágios na matéria estão auxiliando na renovação do espírito, contribuindo em sua trajetória evolutiva ou não. O bom ou o mau uso destas potencialidades permitirão que avancemos ou não. A matéria não nos define, mas a forma como atuamos quando encarnados atua diretamente no caminho evolutivo que nosso espírito está traçando. Recordemos da evolução do espírito. Temos origem no reino mineral, passamos pelo reino vegetal, entramos no reino animal e racional, onde Deus nos prepara para finalmente assumirmos a razão e começarmos a responder por nossos atos como homens. Quanto mais desenvolvida a razão, lado intelectual, maior a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Emmanuel nos fala então do mau uso. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Obsessão. Primeiro, Emmanuel nos fala do perispírito, dos espíritos ainda simples e ignorantes. Prossegue nos dizendo que há também aqueles que já progrediram em inteligência, porém não em moralidade, e atribui a estes espíritos intensa capacidade de ação. Como estes espíritos atuam com seu perispírito em nosso perispírito? Percebam que a matéria permite troca constante. Isto é fato científico, e ainda que não conheçamos a essência, a composição da matéria sutil que forma o perispírito, é certo que é matéria. Vejamos o que diz Kardec sobre o assunto. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Livro A Gênese, capítulo 14.
Também na Revista Espírita, Kardec nos diz que a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Assim, como há uma atuação para prejudicar, caso da obsessão, acima descrita, há também a utilização desta troca fluídica para curar, restaurar. A doença material é um efeito. Para destruí-lo, não basta atacá-lo, agarrá-lo, corpo a corpo e o aniquilar. Persistindo a causa, ela produzirá novos efeitos mórbidos, quando estiver afastada a ação curativa. O fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que poderia comparar-se ao perispírito. Ele une dois corpos um ao outro. É um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes, sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência de sua composição molecular. Esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. Revista Espírita de 1867. Atração. Percebemos assim que a matéria é neutra e é o pensamento que lhe inflama para atuar de forma positiva ou não. Importante percebermos que Kardec nos diz que o espírito atua com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Necessária a identificação fluídica para que haja uma ação. Assim, novamente somos chamados à vigilância dos nossos pensamentos a fim de evitarmos estas influências maléficas que atuam não apenas no âmbito espiritual, mas também no material, promovendo mal-estar e até mesmo doenças que jaziam em estado latente em nosso organismo e são despertadas por esses fluidos maléficos. Prossegue Emmanuel, nos auxiliando a compreender este processo de intercâmbio. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhe partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados, com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Gênios do mal. Grandes gênios, intelectualizados, com estreita capacidade de sentir, atuam sobre a humanidade causando dor e sofrimento. A história nos oferece vigorosos exemplos de mentes brilhantes, sem, no entanto, nenhum sentimento afetivo, nenhuma compaixão pelo outro. O que a lição nos oferece é a percepção de que não estaremos sujeitos a estas forças exteriores se soubermos cultivar o nosso mundo interior. Como nos alerta a codificação, pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerado como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores,
A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contrapõe a uma força moral. Para preservá-lo da enfermidade, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau, com o auxílio de um fluido melhor. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Prece. Compreendemos a natureza destas forças que atuam ao nosso redor, nos permite adquirir não apenas conhecimento, mas a fé raciocinada que conhece o mundo material e espiritual e reconhece na prece o verdadeiro lenitivo para revigorar as forças e prosseguir em frente, não obstante as lutas e sacrifícios. Assim encerra o benfeitor a lição. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta, dentro do universo, para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal, ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. O que buscamos? Fácil concluir que o amor e a bondade são os grandes agentes divinos que nos beneficiam a todo instante, atuando não apenas no campo espiritual, mas também nos auxiliando a organizar a matéria, de forma que ela cumpra o seu papel em nosso caminho evolutivo. Devemos buscá-los, o amor e a bondade. Eis que o Mestre nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Encerramento com Emmanuel. 3 imperativos. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo, o campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas,
à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, assecam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Livro Pão Nosso, de Emmanuel. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.